Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei celebra 40 anos de fundação com homenagens e entrega de novos serviços. Conheça um ambulatório do HU que é referência no tratamento de pacientes com urticária. Evento no Campus 1 marca Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Pesquisa mostra impactos que o consumo de cigarro causa na visão. Profissionais de saúde participam de palestra na UFPB sobre o novo coronavírus. E veja também o vídeo institucional produzido pela TV UFPB em comemoração aos 40 anos do HU. Agora, no Jornal Universidade. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei está completando 40 anos de fundação. Em comemoração ao aniversário, uma solenidade foi realizada na Sala de Concertos Radegundes Feitosa, no Campus 1 da UFPB. Inaugurado em 12 de fevereiro de 1980, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei foi idealizado para ser um hospital-escola e um centro de excelência no atendimento em saúde pública. 40 anos depois, o HU do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba destaca-se não só pelo atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde e pela formação de profissionais da área de saúde. A unidade hospitalar é hoje um centro de desenvolvimento de pesquisas e também um espaço para a prática de projetos de extensão da UFPB. Uma solenidade realizada na Sala de Concertos Radegundes Feitosa, no Campus 1 da UFPB, marcou a celebração de 4 décadas de existência do Hospital da Universidade Federal da Paraíba. O maior hospital público do estado da Paraíba, que faz, para além da atenção à saúde 100% SUS, também faz ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e internacionalização, que qualifica e entrega à sociedade profissionais extremamente competentes, chancelados pela Universidade Federal da Paraíba. Um celeiro de médicos, de profissionais de saúde de um modo geral, que representam a academia no nosso estado e que fazem a diferença em relação ao ensino da Universidade Federal da Paraíba. Além do mais, ele trata de pacientes com doenças complexas, de difícil diagnóstico, e que nenhuma outra instituição hospitalar tem a estrutura e a condição de multiprofissional de diagnosticar esses pacientes e tratá-los. Embora pertença ao UFPB, o Hospital Lauro Vanderlei é administrado desde 2013 pela EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública do Ministério da Educação responsável pela gestão de hospitais de universidades federais. Havia uma dificuldade muito grande nos hospitais universitários, Brasil, os hospitais universitários federais, por conta exatamente das dificuldades em termos de pessoal, em termos de gestão. Então o Tribunal de Contas da União, orientou o governo de maneira que estabelecesse uma solução. Observa uma solução. Após 40 anos de história como um centro de referência no atendimento de saúde pública na Paraíba, as perspectivas de futuro para o Hospital Lauro Vanderlei são promissoras. Que nós continuemos renovando o parque tecnológico, reformando as áreas que precisam ser reformadas e sempre contribuindo, como é a missão da EBSE, para o ensino, pesquisa e extensão. A cerimônia também foi marcada por homenagens a fundadores, ex-superintendentes e funcionários do hospital. Me lembro muito bem dos primeiros dias de quando se pensou em fazer o HU aqui. Eu acompanhei esse momento, o arquiteto almoçou na minha casa para analisar o local. Então isso me dá muita alegria estar aqui comemorando os seus 40 anos. É um prazer imenso estar participando desse 40º aniversário do Hospital Universitário, que eu o vi nascer e o ajudei a crescer, primeiramente na década de 80 como diretor administrativo e depois na década de 90 como superintendente do ano de 1996 ao ano de 2003. A solenidade de comemoração dos 40 anos do Hospital Lauro Vanderlei terminou com uma apresentação da Orquestra Sinfônica da UFPB.
E ainda como parte das celebrações, o HU entregou novos serviços à comunidade. Não falta o que comemorar no HU. Além de completar 40 anos, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei inaugurou novos serviços que devem aumentar a quantidade e qualidade dos atendimentos. Um deles foi a reforma da Central de Material e Esterilização, que trata da esterilização de todo o material do hospital, material cirúrgico, e que era um local que nós precisávamos reformar, porque dela depende muitas licenças para a abertura de novos serviços do hospital. O hospital agora conta com serviço de ressonância magnética nuclear e raio-x telecomandados. Com a chegada da ressonância magnética nuclear, o nosso parque de imagem ele amplia consideravelmente o nosso nível de assistência, o nosso nível de qualidade, e é uma ferramenta a mais na elucidação daqueles casos que chegam ao hospital universitário como um hospital de referência de média e alta complexidade. Outro incremento foi o serviço de oncologia e cirurgia cérvico-facial, que deve ampliar o número de atendimentos, além de integrar uma rede maior de profissionais para atender os pacientes. O serviço de oncologia e cirurgia cérvico-facial, ele veio para unificar 3 especialidades que trabalham numa mesma área, no segmento de cabeça e pescoço, que são a cirurgia bucomaxilofacial, a otorrinolaringologia e a cirurgia de cabeça e pescoço. Existem mais de 600 pacientes esperando em fila, já prontos para realizá-las, e nós não tínhamos tantos leitos, nós não tínhamos essa união para dar mais força e mais celeridade ao tratamento desses que necessitam. E com a união isso vai correr muito mais rápido, com o aumento do número de leitos que nos foi proporcionado, nós vamos poder abranger mais e de forma mais segura. As melhoras devem implementar as atividades de ensino e assistência desenvolvidas pelo hospital. É de grande importância os serviços que serão entregues hoje à sociedade, a ressonância, os raios-x telecomandados, a central de esterilização dos materiais do hospital. É motivo de um orgulho de poder participar de uma maneira ativa, né, nesse hospital que é tão importante para a região e é muitíssimo importante para formar os nossos profissionais de saúde. Além dos serviços inaugurados nessa semana, você sabia que o Hospital Universitário Lauro Vanderlei possui um centro de excelência reconhecido internacionalmente que atende pacientes com urticária? Conheça agora! Fundado há 3 anos, o Ambulatório de Urticária Crônica e Espontânea do HU, vinculado aos setores de dermatologia e alergologia, já tem uma conquista e tanto. Recebeu a certificação UCARE. Isso significa que o serviço agora é considerado a nível internacional um centro de referência e excelência no tratamento da urticária e na pesquisa sobre a enfermidade. É o 8º hospital do país a receber esse reconhecimento e o 2º hospital universitário. Com a certificação internacional, isso traz uma garantia para o paciente, para o usuário do serviço, que ele está sendo atendido em um centro de excelência. Ou seja, o paciente que nos procura aqui, ele vai ter o mesmo atendimento que teria indo na Itália, na França, em São Paulo. Então, isso é uma garantia para o usuário, que ele está vindo num centro de excelência e que estamos fazendo o que existe de melhor em termos de diagnóstico e do tratamento em urticária. Além disso, também, como a gente faz parte dessa rede, isso abre um leque muito grande para pesquisas. Então, somos excelência. Então, pesquisas que estão sendo realizadas no mundo inteiro olham para a gente agora com um olhar diferente, certo? Então, a gente começa a ser convidados para participar de vários projetos. Atualmente, o serviço atende cerca de 70 pacientes com urticária crônica. Mas você sabe o que é a urticária e como ela se diferencia das outras enfermidades na pele? Então, a urticária é uma doença que se manifesta com manchas vermelhas na pele, que coçam e incomodam bastante. Essas manchas, elas desaparecem com menos de 24 horas e elas podem se juntar, né, formando placas, podendo aparecer em outros lugares. Em algumas pessoas, a urticária ela pode ser acompanhada com inchaço, que acomete qualquer parte do corpo, mas principalmente pálpebras, olhos e região de lábios. O angioedema, né, que é o inchaço, ele tende a desaparecer mais lentamente e geralmente ele não coça tanto como as lesões de pele, né, pode ser acompanhada de dor ou ardência.
Nesses pacientes que têm essas manifestações de urticária, ela pode se apresentar de duas formas. A aguda, que é aquela que o paciente tem por menos de 6 semanas as manifestações, ou a urticária crônica, que o paciente tem as lesões que duram por mais de 6 semanas. O centro de atendimento ainda conta com a participação de atividades de extensão realizadas por estudantes de medicina. A gente tem um projeto de extensão que é sobre urticária crônica espontânea, que é voltado para difundir a informação do que é a doença para os pacientes e para a população, para que eles possam entender melhor todo o permeio da sua patologia e que a gente consiga com que eles se apoderem, né, do seu diagnóstico. E com isso eles tenham uma melhor qualidade de vida. Além disso, a gente também avalia essa qualidade de vida do paciente para tentar identificar fatores que possam melhorar e os fatores que não estão de acordo com a sua patologia. Ainda nesta edição você vai ver o vídeo institucional produzido pela TV UFPB em comemoração aos 40 anos do Hospital Universitário. E no próximo bloco, reunião discute ações para combater abandono de animais nos campi da UFPB. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. No último dia 6, aconteceu na UFPB um evento para discutir políticas para combater o abandono de animais nos campi. A UFPB tem atualmente cerca de 430 cães e gatos abandonados em seus vários campi. A informação é da Comissão de Direito e Bem-Estar Animal, que realizou audiência pública para discutir a situação desses animais. O encontro aconteceu no auditório do Centro de Ciências Jurídicas. Se nós temos animais com doenças zoonóticas aqui nos campi da UFPB, especialmente no campus 1, que são doenças que potencialmente poderão contaminar seres humanos e esses animais não são cuidados, não são tratados, então o descaso com a saúde humana também faz-se presente. A audiência contou com a participação de representantes da UFPB e do Poder Público. A vice-reitora da universidade falou sobre como a gestão tem lidado com o assunto. Os esforços têm sido feitos, né? Foram construídas placas de abandono de animais no campus é crime, foram construídas redes para as preguiças, porque elas estavam para os saguins, para os animais que passam de um lado a outro da Mata Atlântica. Então algumas ações foram sim colocadas em práticas, mas eu diria que é preciso avançar mais. Dentre as medidas que a universidade tem tomado para tentar amenizar o problema, está a parceria existente desde 2013 com o Centro de Zoonose da Prefeitura de João Pessoa. Toda e qualquer necessidade nos convoca, nos avisa, que aí nós encaminhamos nossas equipes e participamos das ações aqui de controle de zoonose, além de uma política que é do município para controle populacional, que é a castração de animais. Nós disponibilizamos mensalmente uma quantidade de esterilizações para esses animais aqui da UFPB. Dentre as medidas que devem ser implementadas para tentar coibir a prática, estão a implementação de câmeras de segurança e restauração das placas que proíbem o abandono de animais no campus. Qualquer pessoa do povo, a qualquer hora, do dia ou da noite, de domingo a domingo, de segunda a domingo, entra aqui sem se identificar. Então, essas pessoas que nós já vimos, elas casualmente tirarem de dentro do carro caixas com gatos e soltarem aqui dentro. Então, se houvesse um controle maior, se fosse inibida a entrada de pessoas portando cães para passear como se aqui fosse uma cidade de recreio, uma praça de alimentação que não é, então, todas essas são medidas que devem ser tomadas pelo UFPB para minimizar o abandono e também ações educativas. A sociedade precisa ter consciência de que a universidade ela tem um propósito, ela tem uma finalidade e as pessoas acham como aqui é um reduto de mata, aqui é o melhor lugar para soltar animais, quando na verdade não é. Então, apesar do esforço que tem sido feito, sobretudo pela Comissão de Bem-Estar Animal, e o apoio que se tem recebido ainda é muito pouco da nossa parte, em razão de que a gente precisa ter recursos disponíveis e nós não temos rubricas específicas para isso. Em 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Na mesma data, foi realizado um simpósio sobre o assunto no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB.
O primeiro simpósio Mulheres na Ciência, Experiências e Perspectivas foi organizado pelo Laboratório de Ciências Cognitivas e Percepção da UFPB, pensando em dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas por mulheres. A gente vê que, de fato, a mulher tem o seu papel, tem a sua influência, realmente a gente não percebe, muitas vezes não vê, mas as mulheres estão, de fato, inseridas nas pesquisas e de uma maneira muito presente, né? Às vezes são até a maioria dentro dos laboratórios, mas muitas vezes são as pesquisas dos homens que são divulgadas. Alguns pesquisadores da UFPB, entre elas estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais formadas pela instituição, foram chamadas para participar das discussões. Uma delas foi a doutoranda Riane Claudine. Temos grandes descobertas feitas por mulheres que até, inclusive hoje em dia, muitos dizem foi uma mulher que descobriu, como se isso fosse uma surpresa. Ainda existe. Então eu acho que ganhar um espaço é sempre uma conquista, é sempre um desafio para a gente. Fazer o nosso nome na ciência, está em constante desafio, sabe? A gente está sempre crescendo nisso, sempre buscando. Apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Não desistam, mesmo com as barreiras. É uma área maravilhosa e a gente tende a ocupar mesmo. E eu acho que é nessa perseverança de não desistir, mesmo com as barreiras, que a gente vai conseguir derrubar essas barreiras, né? Um estudo desenvolvido por pesquisadores da UFPB mostrou os impactos do tabagismo na visão. Que o cigarro faz mal para o pulmão, muita gente já sabe. Mas os prejuízos que fumar traz para a visão são bem menos discutidos. Por isso a importância do estudo realizado por pesquisadores da UFPB vinculados ao Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento. Eles concluíram que adultos que fumam 20 ou mais cigarros por dia são 1,5 vezes menos capazes de diferenciar os padrões e contrastes das cores. A gente conseguiu traçar esse desenho de forma mais concreta para observar se essas alterações realmente estão ligadas ao tempo de uso do cigarro e à quantidade de cigarros que são utilizados. E o que a gente observou de fato foi que pessoas que fumam mais de 20 cigarros por dia e fumam bastante tempo têm prejuízos maiores do que pessoas mais novas, pessoas que começaram agora. Um dos achados principais que a gente encontrou foi que pessoas que, além de fumar bastante tempo, pessoas que têm acima de 35 anos, elas apresentam uma grande redução na visão para luminância e na visão para cores. Esse foi um dos principais resultados. O estudo analisou cerca de 100 pessoas, entre fumantes com diferentes frequências de consumo ao longo do dia e não fumantes. Os participantes foram submetidos a testes em frente a monitores para medir sua capacidade de percepção em relação às cores. A partir do momento que a gente consegue perceber ou ver os resultados, né, de prejuízos, a gente consegue lidar melhor com, por exemplo, o tipo de tratamento, né? Então, como que políticas públicas podem ajudar, né, eficazmente em tratamento, em auxílio, em apoio, né? Agora vamos para o intervalo. No próximo bloco, profissionais de saúde da Paraíba participam de palestra na UFPB sobre o novo coronavírus. O Jornal Universidade volta já. No último dia 6, profissionais da área de saúde da Paraíba se reuniram na UFPB para participar de uma palestra sobre o que já se sabe a respeito do novo coronavírus. Na década de 60, se teve conhecimento dos primeiros coronavírus humanos. No fim do ano passado, foi descoberto um novo tipo desse vírus na China, o que colocou o mundo inteiro em alerta. Ele costuma causar quadros respiratórios ou intestinais no humano. E esse novo coronavírus é uma pneumonia de maior gravidade que tem se observado, começou na China. Como ainda não há tantas informações sobre o vírus, foi realizado no Hospital Universitário Lauro Vanderlei uma palestra sobre o assunto, reunindo profissionais da área da saúde. Essas palestras, elas concorrem para quê? Para informar e tranquilizar também a classe médica e outros profissionais que possam participar. Então a preocupação não é apenas em tratar a doença, mas informar o que é que pode ser feito e o que está sendo feito para cuidar melhor da população paraibana. Foi muito compreensível, muito clara, muito didática
e vai ser de muita importância para que a gente possa levar essas informações lá na unidade onde eu trabalho. A transmissão do vírus geralmente ocorre por meio do ar ou do contato com secreções contaminadas. Os sintomas das infecções causadas por ele são parecidos com as de doenças mais conhecidas. Diversos outros sintomas parecidos, né, com tosse principalmente, tosse e febre, diferenciando de outras viroses respiratórias que cursam com coriza, com espirros, com dor de garganta. Esses sintomas são menos frequentes nessa nova apresentação do coronavírus. Ainda não existe tratamento específico para o novo coronavírus, então algumas medidas podem ser tomadas pela própria população para evitar o contágio. Evitar aglomerados, locais onde fica uma circulação muito grande de pessoas, né? Usar lenços descartáveis ao espirrar, ao tossir, para evitar transmissão de doenças respiratórias e principalmente a lavagem das mãos, com muita frequência, ou o uso de álcool gel, principalmente quando você tocar em alguma superfície com suspeita de contaminação, onde várias pessoas podem tocar, como maçanetas de portas, corrimão. Então esses locais a gente deve evitar de ficar tocando e, se tocar, lavar as mãos ou passar álcool gel. E você vai ver agora um vídeo especial produzido pela TV UFPB sobre o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O lançamento do vídeo institucional aconteceu na última quarta-feira, durante as comemorações dos 40 anos do HU. Inaugurado oficialmente em 12 de fevereiro de 1980, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei é uma instituição pública pertencente à Universidade Federal da Paraíba. Tem a configuração de hospital-escola e uma missão especial: prestar assistência integral, ética e humanizada à comunidade, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como campo de prática, o HU visa a excelência da formação de profissionais da saúde e de outras áreas do conhecimento. Iniciada em 1968, a construção foi dividida em 3 blocos, para erguer um conjunto arquitetônico moderno de 44 mil metros quadrados. O nome do hospital é uma homenagem ao professor Lauro Vanderlei, fundador da Faculdade de Medicina da UFPB, na década de 1950. Com a faculdade, foi necessária a constituição de um campo de práticas hospitalares e ambulatoriais. Desse modo, a construção do HU permitiu concentrar as aulas práticas em um único lugar. O Hospital Escola oferece serviços de saúde de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, em 15 linhas de cuidado. São realizadas cerca de 190 mil consultas ambulatoriais e 9.500 internações por ano. A instituição é referência para uma população de pouco mais de 4 milhões de pessoas do estado da Paraíba. Ao longo dessas 4 décadas, o HU vem trabalhando para a formação de profissionais que respeitem a dignidade humana e sejam agentes transformadores da sociedade. O Hospital Escola é campo para estágios obrigatórios, visitas técnicas e atividades teórico-práticas dos estudantes de graduação, pós-graduação e de ensino técnico. Eles são acompanhados por cerca de 300 professores das mais variadas áreas do conhecimento. As pesquisas e os projetos de extensão desenvolvidos no hospital trazem resultados significativos para a sociedade. No HU funcionam 4 programas de residência e um curso de especialização. Para fazer tudo isso funcionar, o hospital conta com um quadro funcional de 2.000 colaboradores nas áreas médica, assistencial e administrativa. Desde 2013, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei integra a rede de hospitais EBSER. A estatal apoia e impulsiona as atividades do hospital por meio de uma gestão de excelência. A satisfação do usuário e dos estudantes e residentes confirma os esforços desenvolvidos para que o hospital seja reconhecido pela excelência na atenção à saúde, na geração de conhecimento, na formação e capacitação profissional. Hospital Universitário Lauro Vanderlei, há 40 anos ensinando para transformar o cuidar.
O JU fica por aqui. Você pode acompanhar esta e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.